Olá, o Fora de Quadra está no Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Teresópolis, e a gente veio bater um papo com a Sandra Lima. Ela foi a primeira líbero do Brasil, disputou 3 Olimpíadas, ela estava naquela confusão de 96, Atlanta, lembra aquelas pancadarias que teve com as cubanas? A gente vai descobrir tudo isso, vamos ver se ela se machucou, se ela bateu, se ela apanhou. Galera, é o seguinte, a nossa entrevista está começando e eu já peço para você se inscrever no canal, entra lá no Fora de Quadra, se inscreve, aciona o sininho de notificação para você receber todos os nossos vídeos, beleza? Entra também lá no nosso Instagram, no @Fora de Quadra, segue a gente lá, beleza? Porque a gente tem muita coisa boa vindo por aí e eu quero que você compartilhe isso com a gente, beleza? Então vamos lá, roda a vinheta. Sandra, obrigado por você receber a gente aqui do Fora de Quadra. Um frio aqui no Rio de Janeiro, não tá combinando muito com o Rio de Janeiro esse frio, né? Nem combina comigo esse frio, mas infelizmente faz parte aí, eu acho que o frio tá no Brasil, né, inteiro, então, mas estamos aqui com calor pra gente dar uma boa, recordar, né, as coisas boas aí do voleibol, que é um esporte aí que a gente ama tanto. E tem muita coisa pra recordar, né, Sandra? E tem, não fala assim não, né, porque senão as pessoas... Quando eu falei das cubanas, eu falei, vixe, mas isso aqui vai ter que ser uma entrevista só pra falar de Atlanta 96. Não, aí teria que ser vários dias, um pouquinho não dá tempo não. E principalmente da minha carreira, né? Aí é que não dá tempo mesmo. Não dá mesmo. Sandra, como que está a Sandra hoje? Por onde anda Sandra Lima? Eu tô aqui em Teresópolis, né, Rio de Janeiro. Depois que eu parei de jogar, ainda fiquei um tempo no Rio. E decidi vir para Teresópolis para ter uma vida mais tranquila e os meninos se adaptaram super bem aqui. Eu mais ou menos, porque não gosto de frio, né? Sou nascida na beira de praia, mas em ver os filhos bem, a gente, qual é a mãe que não fica bem, né? Então eu tive que me adaptar aqui e levando a minha vida tranquilamente. Como que começou a sua história no voleibol? Como que surgiu aí a Sandra Lima voleibolista, jogadora de vôlei? Bem, porque, gente, eu não sei se você sabe, mas ela era atacante, ela não era líbero não. Líbero só veio depois, que ela vai explicar isso pra gente. Aguarde. bem, todo mundo sabe que eu sou de Maceió, né? Sou lagoana e sempre voltada para o esporte. Na escola participava de todas as modalidades esportivas, quando tinha Olimpíadas. Mas o voleibol sempre foi o meu foco maior, né? E era engraçado que quando batia o sinal na escola, tinha aquela coisa da competição para ver quem pegava a quadra, né, da escola. Então era assim, eu já ficava esperando o horário de bater, já descia a rampa correndo. Quando eu chegava, quem chegasse primeiro na quadra era a turma que ia ficar. Então a Sandra sempre era a primeira para estar na quadra de esporte para poder a gente jogar o nosso voleibol. Os irmãos, né, meus irmãos, voltados também para o esporte, para o vôlei. Meu pai também gostava de bater uma bolinha no vôlei. Então, quer dizer, a família também tinha essa coisa para o esporte. E aquilo ali eu fui me identificando cada vez mais. Então era só eu atravessar a rua que eu já estava dentro do ginásio. E assim, os meus irmãos mais velhos que tentaram jogar vôlei, mas não foram para frente, né? Eu ia junto, ficava brincando na parede, pegava uma bola, ficava brincando, e ali eu fui começando a cada vez ter mais essa coisa pelo voleibol, né? E dali eu comecei a fazer parte da equipe, né, do IAT, e fui me destacando dentro, né, do campeonato regional. Foi quando o CRB, né, que comecei no IAT, mas aí depois foi para o Clube de Regatas do Brasil, que tem até um time de futebol, e que na época o técnico era o Toroca, que hoje é o presidente da Confederação Brasileira, né? Ele era o técnico, o Toroca também é de Maceió, ele era o técnico e me levou para o CRB. Aí lá no CRB foi que eu comecei a participar de campeonatos brasileiros, e aí foi onde eu comecei a ter a primeira... Isso tudo lá em Maceió? Tudo em Maceió. Mas era tudo em Maceió. Então eu jogava no CRB, né? E dali do CRB eu comecei a participar de campeonatos brasileiros, né? Com a equipe do CRB. Mas era a equipe adulta e eu ainda era juvenil. Mas eu já começava a participar do campeonato. E aí, nessa coisa de participar desse campeonato brasileiro, que não existia Superliga, era campeonato brasileiro mesmo, tá? Não existia Superliga, era assim, campeonato de uma semana e acabou. E ali eu comecei a me destacar. Então foi quando do CRB eu já comecei a ser convocada para a seleção juvenil, né, porque era a minha categoria. E dali eu
não parei mais. Foi dali pro mundo. Foi dali pro mundo. Entendeu? E quais foram os times que você já defendeu aí? Porque tem uns, né? Tem, é assim. A galera pode não lembrar muito, eu- mas a galera das antigas vai lembrar. Ah, vai. Eu de nunca todos, fui porque- assim um atleta de ficar trocando muito. Ah, não? Não, nunca fui. Mas, então, assim, eu tive, né, o Yacht Clube Paissari, que foi onde eu comecei. Depois veio o CRB, foram as duas equipes de Maceió. Eu saí do CRB para a Super Gás Braz, né, que eu já estava sendo convocada para a seleção. Então, o que acontecia? Eu morava em Maceió, ficava o ano inteiro no Rio treinando com a seleção. Quando acabava a época da seleção, eu retornava para Maceió para participar do Campeonato Brasileiro pelo CRB. Foi quando surgiu a equipe da Super Gás Braz, que na época era o Enio Figueiredo, né, que era o técnico. Que era o técnico também na seleção brasileira. Então ele foi e me levou para a Super Gás Braz. Só que essa minha ida para a Super Gás Braz foi meia, porque a família não queria, quer dizer, meu pai não queria, minha mãe queria, né, meus irmãos todos me apoiando. Uhum. É coisa de nordestino, né? Aquela família fechada, a preocupação. E eu tive, né, um tio que já faleceu, que foi assim o meu incentivador, que me ajudou, né, meu tio e minha tia. Então, o meu tio, que morava em Aracaju, foi para Maceió para conversar com meus pais e falar, ó, ela tem que sair de Maceió, não tem como ela ficar aqui porque, entendeu? Ela tem que voar. tem que voar. Se ela ficar aqui, ela vai ficar nessa coisinha só de vai e volta, então deixa ela ir. Aí minha mãe, tudo bem, foi pro Rio comigo, né, Super Gás Braz levou a gente, que ela queria conhecer tudo, queria conhecer a empresa, onde eu ia morar, né? Era assim antigamente, não era como é hoje em dia, não. Então ela foi lá, foi ver as meninas que iam morar comigo, entendeu? Que até hoje eu tenho uma que nós somos super amigas, que é a Claudinha, do Pion, né, que morava junto comigo. Então ela falou, não, tudo bem, né? Conheceu o presidente, conheceu todo mundo, e aí eu assinei o contrato, e foi aquela coisa, né? A gente chegou lá, colocaram a gente no Otton, com flores no quarto, com, entendeu? Aquela coisa, não, temos que conquistar a mãe de qualquer maneira, né? A filha é mais fácil, agora a mãe a gente tem que conquistar. Então, assim, tivemos uma recepção maravilhosa, e realmente a mamãe, né, foi lá na empresa, viu que realmente era uma coisa séria, né? O Enio dando todo um suporte, e aí eu assinei, fechei o contrato e fiquei na Super Gás Braz durante 7 anos. 7 anos. Eu e Vera Mossa. Ah, olha, Foram as sabe quem é duas- Vera Mossa, né, gente? Mãe do Foram Bruninho. pois é. Tá? Eu e Só Vera pra Mossa. registrar. Então eu e Vera Mossa foram as duas atletas que fundaram a Super Gás Braz e fecharam a Super Gás Braz. Foram 7 anos, 7 anos de parceria né, sempre saindo, umas saíam, outras entravam, e a gente sempre foi, as duas que eram assim, né, o suporte da Super Gás Braz era, né, e o Enio sempre com a gente. Então era eu e Vera Mossa. Quando a Super Gás Braz acabou, nós tivemos assim um certo problema, porque foi na época as empresas entraram, não sei o que, mas ainda não tinham tantas empresas, né? Então a gente ficou um tempo, que falaram que eram as descamisadas, né? Algumas ficaram, ficamos sem equipe, porque na época no Rio eu acho que só tinha Super Gás Braz, depois veio a Lufk, né? E até Marco Aurélio foi que deu uma força pra gente, porque ele também estava sem... Então a gente fez uma camisa assim, as descamisadas, e as que estavam sem time, treinavam lá na Urca, e era Marco Aurélio que dava essa força pra gente. Pra vocês não ficarem parados. Pra gente não ficar parada. Entendeu? Aí foi quando surgiu o Armazém das Fábricas, né? Lembra o Armazém das Fábricas? E o Ajus, que estava com a gente, que foi o técnico que ficou com a gente, foi assim, o Armazém das Fábricas ficou 1 ano só, mas assim, foi super importante essa entrada dele, porque deu suporte para essas atletas, né, que não era uma equipe maravilhosa, mas assim, tinha algumas atletas de destaque, de seleção, e a gente conseguiu, com isso, logo depois já ter outra empresa no ano seguinte, né? Então assim, foi importante, ficou 1 ano só, entrou assim só para dar uma força pra gente, mas foi super importante. E aí depois veio a Rio Forte, que também, no Rio também, né? E aí na Rio Forte já era
eu já estava, né, o Enio já não estava mais comigo, aí o Enio também foi para Itália, fui viver, né, fazer as coisas dele também, porque a Superliga tinha acabado. Marco Aurélio já estava também com outra equipe. E então, quando eu fui para Rio Forte, era, né, o Marcão, né, e o Tabachi, que hoje em dia, né, tá aí com o Bernardinho e tá aí na seleção, entendeu? Então foram eles dois que fizeram montar esse time da Rio Forte. E era um time, não era um time também de ponta, mas era um time forte, né? Porque tinha alguns jogadores da seleção. Então, assim, nós ficamos um tempo com a Rio Forte, fomos bem no campeonato, e aí depois acabou tudo no Rio. Eu tive que sair do Rio, então a minha primeira saída foi para o BCN de Guarujá, que aí era o Enio. O Enio já estava no BCN, e aí o Enio me levou de volta para ele. Né? Você é minha, volta aí eu fiquei no BCN, no Guarujá e no Osasco, depois passou para a CBCN Osasco, né? Depois foi para o Solo Tietê, que também teve o Solo Tietê, né? Também Vierna jogou comigo no Solo Tietê. A Vierna tá em todas, né? A Vierna rodou tudo, né? Vierna jogou comigo no Solo Tietê. Teve o Rexona, que aí eu fui pra Curitiba. Aí você foi pro primeiro projeto do Rexona? Não, eu já, quando já o Rexona já existia. Ah, tá. Se eu não me engano, foi o segundo ano do Rexona, não tenho muita certeza, o segundo ano do Rexona. E depois eu encerrei, né, quando eu saí do Rexona, que eu voltei pro Rio, foi o Vasco. Então, assim, minha última equipe foi o Vasco. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, não. O Vasco que foi com o Luiz Omar? Não, com Isabel. Isabel que era minha técnica. Aí era Fernanda Venturini, entendeu? Foi a temporada 98 ou 99, né? Quando acabou a temporada, entendeu? Que aí já era Superliga. Ah, tá. Né? Entendi. Você pegou as duas transições. Peguei, né? Fica quieto, né? Pô, as duas transições. Mas tudo bem, mas tudo bem, é isso mesmo. Ô Sandra, e você disputou três Olimpíadas.